velocidade, né, o exercício 5, velocidade resultante de um barco que veleja em direção perpendicular a uma direção das águas em um rio é de 4 milissegundos. Então, nada mais, né, que a gente pode observar, que a gente tem aqui, nós temos isso daqui, que ele viaja perpendicular, né, a esse, esse rio. Então, aqui na nossa perpendicular, aqui vamos chamar de Vx, certo? Quem que vai ser a nossa Vx, né? Vx vai ser igual a 4, né? 4 milissegundos aí. Então, aqui no caso, aqui, sabendo que a velocidade das águas é 8, então a velocidade dessa água, certo? Então, a velocidade da água é o que? Né? Vamos chamar aqui 8 milissegundos, né? E ele quer descobrir o ângulo formado entre a velocidade e o rio. Então, ele quer saber o ângulo aqui, né? Então, qual que é o ângulo aqui formado? Então, a gente utiliza o que, né? Lembrando lá a relação que a gente tem duas coordenadas, que vai ser o que? Vx, né, igual ao que? Né, a este módulo, nessa, né, no caso aqui a gente tem o que? Que vai ser 8, certo? Né, vezes a quem? Né, se a gente quer saber, né, o ângulo, né, sobre essas informações que temos, né, o Vx é 4, que vai ser o que? Né, cosseno, né, vezes cosseno de θ. E aqui vai ser o que? Vx. Vx vai ser os 4 milissegundos igual a 8 vezes a cosseno de θ, certo? Um cosseno de θ vai ser o que, né? Esse ângulo θ vai ser igual ao que? 4 sobre 8, né? Faz a simplificação por 4 aí, que vai dar meio. Então, cosseno de meio, certo? O que a gente faz, né? Ou a gente faz o cosseno a menos 1, né? O inverso, né? O arco cosseno. Então vai ser cosseno de 0,5, né? Que isso é igual a 60 graus aí. Então vamos lá, recapitulando tudo, né? Podemos escrever essa expressão que ele nos disse, né? Lembra lá como que a gente calcula o AX, não é o A, né? Vezes aí o cosseno, né, deste ângulo, né? Vamos chamar de ângulo θ. Quando a gente calcula o AY, né? Não é o A vezes o seno de θ. Então, no caso, foi dado, né, o nosso AX. Quem que é o X? É o resultante, certo? É a direção dessa água aí, que é 4, né? São duas coordenadas, né? O 4, certo? Que é o quê? A velocidade, certo? A resultante dessa velocidade. Aqui a gente pode escrever o quê? Que Vx vai ser igual ao quê? Né? A velocidade, vamos chamar o ângulo formado entre a velocidade do rio, né, vamos chamar aqui de, né, essa velocidade da água, né, vamos chamar de VA, vezes o que? Né, o cosseno desse ângulo. A gente não sabe. A gente sabe que a velocidade desse rio, né, essa resultante, é de 4 milissegundos. Que faz o que? Sabendo que a velocidade das águas é de 8 milissegundos. Então, a gente sabe a velocidade dessa água, que é 8 milissegundos. E o cosseno é o que a gente quer encontrar. Né? Podemos isolar o cosseno de θ. Né? A gente vai fazer o que? 4, né? O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser aí cosseno de θ igual a, né, a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que a gente fazia cosseno a menos 1 de 0,5, certo? Cosseno a menos 1 de 0,5, nós temos que vai ser 60 graus aí, certo? Também pode utilizar a tabelinha, né? A tabelinha também vai indicar, né? Quando a gente tem cosseno de meio, certo? Isso equivale a 60 graus aí. Show de bola, né? Então aqui nós temos agora, né, um corpo move-se em direção horizontal, sofre a ação de uma força de módulo 20, alinhada com essa direção, as componentes x e y dessa força são iguais a... Então, basicamente, aqui já a gente viu, né, que a gente tem, né, ó, uma força resultante, certo? A gente vai achar essas componentes x e y dessa seguinte forma. Vamos chamar aqui de AX e de AY. Quem que é AX? Um módulo igual, ele está dando um ângulo. Então podemos dizer o que?
que vai ser o que? 20, para encontrar lá, ó. A gente tem aqui, pessoal, ó, para não confundir, né? Que temos aqui, ó, um vetor resultante, né? Vamos chamar aqui de AY, né? Que está no eixo, na coordenada Y, né? E essa AX aí, né? Pra gente... Então, beleza. Aqui, esse vetor, né? É igual o que? A 20 newtons. Vamos chamar esse vetor aqui vetor A. Né? Tem 20, é igual a 20 newtons. O módulo deste vetor é igual a 20 newtons. Certo? Se o módulo é igual a 20 newtons, então a gente vai fazer o quê? Que 20 vezes quem? Se a gente quer saber, né, esse ângulo, né, esse ângulo na verdade é 45 graus, quanto que vale esse AX, né, respectivamente, né, essas componentes x e y? Então, né, simplesmente ela vai valer o quê? Lembra lá, para achar essa componente AX é o quê? É o módulo, né, é o vetor em si aqui, vezes o quê? Se eu quero achar a x, ó, pensa o que? Esquece dessa parte do triângulo. Quem que é o cosseno disso aqui? Né? Cosseno, né? Cosseno aqui vai ser o AX, certo? Em relação aí à nossa querida hipotenusa, que é A. Então, basicamente, vai ser 20 vezes cosseno, né, de 45, e a componente AY vai ser a mesma forma. Agora, olhando, né, em relação ao cateto oposto. O que é o cateto oposto? Né? O cateto oposto, né, é essa parte aqui, e o que está relacionado a essa parte, né, é o AY, certo? Então, mesma forma, né, vai ser o que, ó, né, os 20 vezes aqui o seno de quem? De 45 graus. Que, né, sem dificuldade nenhuma, que vai ser o quê? Ah, da onde saiu isso? A gente pega seno de 45 graus, pessoal, e AY sobre 20, isso significa o quê? Quem que é seno? Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? Aqui, ó, ao ângulo de 45. É o nosso AY, é o componente AY. E quem que é a nossa hipotenusa? Né? Hipotenusa que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui temos essa relação. Então, quando a gente aqui observa de maneira mais rápida, pode ser feito dessa seguinte maneira também, sem problema nenhum. Então, temos aí que as componentes AX vai ser igual a 20 vezes aí cosseno de 45, né? Quanto vale cosseno de 45? Então, olhando a tabelinha, né, de trigonometria, né, que a gente pode observar que já a relação já é dada por raiz, então a gente pode utilizar na tabela de trigonometria que cosseno de 45 graus, né, igual a raiz, né, cosseno de 45, a raiz de 2, né, sobre 2. Simplifico 20 com 2, isso aqui vai dar 10 raiz de 2. E a componente AY vai ser o quê? Né, 20 vezes seno de 45. Então, seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Simplifiquei, simplifiquei. Então, a y aí vai ser 10 raiz de 2 aqui. Certo? Então, encontramos, né, essas componentes, né, x e y, né, dessas forças aí. Então, temos aqui que vai ser, respectivamente, o quê? 10 raiz de 2, né, e 10 raiz de 2, né, a letra A aqui. Mais um exercício, temos aqui, né, dois vetores de modos iguais 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, vamos lá, dois ângulos entre si, certo? Né? Dois vetores entre si formam um ângulo, certo? Então, provavelmente, né, a gente tem dois ângulos, dois vetores saindo do mesmo ponto de origem, certo? Que é onde o quê? Né? Forma um ângulo de 60 graus. Deixa eu só arrumar, né, um ângulo de 60 graus, vamos colocar aqui um ângulo de 30, certo? Formado aí um ângulo de 60 graus entre eles. Então, perfeito, os dois partem da origem. Esses dois vetores, né, vão formar um vetor resultante, né, esse vetor resultante aqui. Né, qual que é? Ele está pedindo para a gente calcular isso daqui.
Então observe o que? Que a gente tem dois vetores, né? O vetor A, né? O módulo do vetor A, vamos dizer já que é 3, e o módulo, né, do vetor B é igual a 2. Observe que a gente vai utilizar a regra do paralelogramo, certo? A gente dois vetores aí com um ângulo de 60 graus. Então já como a gente já sabe aplicar, né? Então a mesma coisa aqui que eu fazia um tracejado, né, de forma comutativa, que esse B é a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima, que esse ângulo aqui que é o que nos interessa, que é o ângulo θ, que é igual a 60 graus, certo? E aqui, né, é comutativo, que o A é a mesma coisa que eu tracejar ele aqui também, ó. Então a gente quer descobrir quem é esse, né, esse vetor resultante, né, desses dois outros vetores. Então, beleza, como que é que a gente vai calcular isso aí? Exatamente isso, utilizando a lei aí, né, dos cossenos. Basicamente, agora fazer o quê? Né? A gente encontrar o módulo desse vetor é igual ao quê? Né? Ao módulo do vetor A ao quadrado, que vai ser da 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado, né? Mais quem? 2 vezes 3 vezes 2 vezes quem? Cosseno de 60 graus. Então aí vai ser aqui, a gente já, parece que já foi feito esse exercício. Então aqui vai ser 9 mais 4 mais 12 vezes 0,5, que R, né, vai ser o que? A raiz quadrada de tudo isso daqui, né, vai dar, isso vai dar 19. Então vai dar a raiz quadrada de 19, né, a gente já fez esse exercício, beleza? Então espero que vocês tenham compreendido aí, né, algumas aplicações de vetores, né. Voltamos, né, com a próxima aula, já aí, né, aprofundando nessa parte geométrica, né, sobre os nossos vetores. Tranquilo? Então, um grande abraço aí e até a próxima.